Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje nós trataremos sobre um tema muito relevante na teoria do Estado, o tema da globalização. Seguramente você já ouviu falar dessa expressão. Vamos analisar teorias que dizem se a globalização é de fato um fenômeno real, existente e que afeta cada vez mais, por exemplo, o poder soberano que os Estados construíram desde o seu surgimento, lá no início do período moderno, ou se a globalização ela é um mito. Para isso, nós destacaremos a visão de dois autores, David Held e Anthony McGreal. David Held e McGreal escreveram este livro, Prós e Contras da Globalização, cuja ficha técnica eu exibo agora para você. Trata-se de um livro que fez muita fama, muito lido, muito recomendado, aqui no Brasil sobretudo, e que vai tratar esse fenômeno da globalização, sobretudo sobre a ótica de duas grandes correntes de teóricos. O que eles identificam como sendo a corrente dos céticos em relação ao fenômeno da globalização e a corrente dos globalistas. Então, nesta aula, o seu principal objetivo será compreender qual é a visão que os autores céticos têm da globalização e qual é a visão que os globalistas possuem da globalização. Um segundo ponto que você tem que prestar atenção é como a globalização ela afeta o poder dos Estados-nação. Ela afeta diminuindo esse poder ou ainda os Estados são atores relevantes, são atores que poderiam estar até mesmo no comando de um processo de internacionalização da economia. Vamos ver com mais vagar, com mais calma, com mais detalhes, essas duas visões a partir de agora. O foco na abordagem do livro Prós e Contras da Globalização de David Held e Anthony McGreal são basicamente 3 capítulos. O capítulo de introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 tem o título Conceituando a Globalização. Então vai ser importante, nesse capítulo 1, nós entendermos a definição de globalização, o olhar que os céticos têm sobre a globalização, se existe, se não existe globalização, e qual é a visão que os globalistas têm da globalização. E no capítulo 2, intitulado Reconfiguração do Poder Político, vamos ver como que a globalização estaria afetando o poder do Estado. A noção de globalização é um conceito central na nossa época, mas a bem da verdade, este conceito, para alguns autores, é um conceito que diz respeito a um fenômeno que não é tão novo assim. Alguns autores vão até os séculos das grandes navegações, os séculos XVI, XVII, até o início do século XVIII, para chamar a atenção que neste período histórico, a interação entre culturas promovida pelas ondas de colonização, em certa medida, acabaram sendo expressão de um fenômeno, se não igual, muito próximo ao da globalização. Outros autores mencionam que no século XIX, por exemplo, com a partilha da África, a partilha da Ásia, entre países europeus, também aconteceu uma nova onda de choques entre civilizações, entre culturas, e um processo no qual o mundo já estaria praticamente que globalizado, no sentido de ser na sua inteireza conhecido, no sentido de todos os continentes do globo serem conhecidos e nele as potências colonizadoras estabelecerem suas colônias de exploração. Bom, então esses autores mencionam que esse fenômeno da globalização não seria tão novo, não traria uma novidade assim. Mas o fato é que a globalização atual, que tem uma dimensão de integração de mercados, no qual a decisão da economia tomada, por exemplo, na economia americana, ela afeta um grande número de países, em que há integração de moedas, em que há, ou pelo menos se não integração,
em que uma moeda, a política, né, de gestão de uma moeda afeta profundamente a política monetária, né, adotada em outros países, as políticas fiscais, as políticas tributárias, são todas interligadas, né, os países competem globalmente num mercado de trabalho, mas é fato que o fenômeno que hoje nós chamamos de globalização, que carrega uma dimensão cultural importante, uma dimensão econômica, uma dimensão social, uma dimensão política, ele passou a ser referido na literatura principalmente a partir das décadas de 60 e 70 do século XX. Passou a ser muito utilizado em razão do aumento da interdependência política e econômica entre as nações, sobretudo entre as nações ocidentais. Do ponto de vista teórico, várias teorias surgiram para procurar explicar esse nível de interação entre os países, entre as nações. Uma das primeiras teorias, a teoria sistêmica mundial. A outra teoria, a teoria da interdependência complexa. E a própria teoria da globalização também, né, surgiram aí ao longo das últimas 4, 5 décadas para tentarem apreender este fenômeno da integração de mercados, da integração de políticas, né, enfim, da interferência, da influência de culturas umas sobre as outras. O aumento do debate sobre a globalização aconteceu sobretudo após o colapso dos países socialistas, né? A queda do Muro de Berlim, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Isso corresponde historicamente ao final da década de 80, início da década de 90, e há uma grande variedade, né, de análise sobre o fenômeno da globalização. Os autores do livro Prós e Contras da Globalização separam, né, essas análises em basicamente 2 grandes grupos. A análise dos globalistas, né, que concebem a globalização como um acontecimento histórico, real, significativo, e a análise dos céticos. Para os céticos, a globalização é uma construção primordialmente ideológica, né, ou mítica e de valor explicativo bastante marginal. O fato é que nem céticos e nem globalistas vão esgotar a complexidade, as sutilezas de interpretações que nós temos hoje sobre a globalização, né, que podemos hoje encontrar sobre a globalização na literatura, né, existente. Mesmo no interior de cada uma dessas visões, por exemplo, mesmo no interior da visão globalista ou no interior da visão dos céticos, há uma divergência significativa, né, da forma como esses fenômenos da globalização, associados à globalização, eles são interpretados, né, são analisados. Sobre o capítulo 1, conceituando a globalização, os autores mencionam que não há uma definição única para a globalização. Tem um conceito básico, esse conceito básico nós vamos reproduzir agora, não é, em tela. Seria a globalização, ela denotaria a escala crescente, uma magnitude progressiva, uma aceleração e aprofundamento do impacto dos fluxos e de padrões interregionais de interação social, e refere-se a uma mudança ou transformação na escala da organização social que vai ligar comunidades distantes e amplia o alcance das relações de poder nas grandes regiões e continentes, né, do mundo. Se pudéssemos resumir isso em poucas palavras, nós diríamos que a globalização é um fenômeno que aproxima os povos. Aproxima os povos, incrementa, aumenta o número de interações entre eles. Essas interações, elas não são apenas econômicas, mas são também econômicas, né? Troca de produtos, troca de serviços. E você passa a ter um mercado, né, globalizado, em que os países, as empresas, né, as pessoas transitariam dentro desse mercado. Né? Há um componente também político. As políticas implementadas, né, em um país passam a afetar políticas implementadas em outros países. A formação de alianças no cenário internacional, que tem como principal referência o posicionamento político, né, dos Estados-nação. Né? Há, em certa medida, um nível de integração
para a busca de soluções enfrentadas pelo mundo por instituições multilaterais, que são instituições conhecidas como instituições que expressariam em certa medida, né, a globalização, como a Organização das Nações Unidas, né, como o Banco Mundial, como a Organização Mundial do Comércio, né, dentre outras, né, organizações, mas é também uma globalização que tem uma expressão cultural, a interferência, né, entre culturas, né, entre nações, né, distintas no globo inteiro. Ela é, sem dúvida nenhuma, muito maior hoje, né, do que no passado. As novas tecnologias da informação e da comunicação contribuem enormemente para isso. Hoje não existem barreiras físicas que possam impedir o contato entre civilizações distintas, entre pessoas que estão em países distintos, né? Ressalvada aí aquela situação de países que são ditaduras e fazem um controle sobre o acesso à tecnologia da informação, né, mais rigoroso, mas são exceções, né, no mundo que vivemos hoje. Bom, então tá aí o conceito, né, de globalização. De forma nenhuma a globalização significa que a partir do seu advento o mundo tende a viver num cenário mais harmonioso, num cenário mais pacífico, muito pelo contrário. Existem tensões associadas à globalização, existem conflitos associados à globalização, muitas vezes causados, né, pelo impacto da globalização, e que podem levar, sem dúvida nenhuma, a reações radicais por uma parte, né, da população mundial. Temos também que considerar que uma parte dessa população não é afetada pela globalização, então fica bastante excluída aí dos benefícios que a globalização ela propicia. Agora, indo direto ao ponto da diferença, né, pela qual os céticos compreendem a globalização em relação aos globalistas, vamos tratar primeiro da abordagem dos céticos. Para os céticos, a globalização ela seria, né, um mito. Então, precisamente pelo fato da globalização ela não ser global, esse conceito de globalização estaria comprometido, né? Seria difícil você distinguir o fenômeno da globalização do fenômeno da regionalização, por exemplo. Então, os céticos, ao invés de adotarem o termo globalização para designarem esse processo de integração econômica, cultural, né, que os países eles vivem hoje, eles preferem usar o termo internacionalização, né, ou regionalização ou triadização. Né, internacionalização designando aí laços crescentes entre economias ou sociedades nacionais que são essencialmente, né, distintas. A regionalização, a triadização seria aí o agrupamento geográfico de trocas econômicas e sociais transfronteiriças, né, o que nós vemos bastante na situação dos mercados comuns, né, na formação do Mercosul, da União Europeia, enfim. Os céticos eles entendem a globalização como uma ideologia, né, um mito conveniente para justificar, na verdade, um projeto que, no entendimento deles, pelo menos, da corrente, né, marxista, cética, serviria para justificar um projeto neoliberal de criação de um livre mercado mundial, adotando políticas de desregulamentação, de privatização, de ajustes que seriam estruturais e que acabariam limitando, né, os governos. Os governos acabam disciplinando os seus cidadãos para que eles satisfaçam os requisitos, né, desse mercado global. Então os céticos entendem aí esse viés ideológico do emprego do termo globalização. Eles costumam ser divididos em dois grandes grupos. Então nós temos céticos marxistas e céticos realistas. Na explicação marxista, o capitalismo como ordem social tem uma lógica expansionista, né, patológica. Para manter os lucros, o capital ele precisa estar constantemente explorando novos mercados. E nessa lógica, as instituições multilaterais como o G7, né, o grupo das 7 maiores economias do mundo,
e o Banco Mundial são mecanismos de controle, de supervisão ligada aí às principais potências capitalistas, configurando uma espécie de novo imperialismo. Na explicação realista, né, nos céticos realistas, portanto, a ordem internacional ela é primordialmente construída pelos atos das nações que são econômica e militarmente mais poderosas. Somente essas potências têm poderio suficiente para criar e manter condições necessárias a uma ordem internacional. Ordens liberais não duram muito, pois as nações elas estão em constante luta pela dominação. A força do Estado hegemônico é finita, né? Ela tem fim. Sem uma nação hegemônica para policiar o sistema liberal, segue-se a corrida para a autossuficiência econômica e a ruptura da ordem mundial. A interdependência internacional seria uma situação temporária, né, e contingente. Para os globalistas, na resposta que dão aos céticos, tanto aos marxistas quanto aos céticos realistas, a globalização ela reflete mudanças estruturais reais na escala de organização social moderna, como, por exemplo, crescimento das multinacionais, mercados financeiros mundiais, difusão de cultura popular, questões ambientais que passam a ser tratadas internacionalmente. A análise globalista ela dá importância a outros aspectos não econômicos da globalização, ao aspecto tecnológico, ao aspecto político, ao aspecto cultural, ao aspecto natural, enfim. A globalização seria então um conjunto de processos interrelacionados e os globalistas identificam a globalização com as atividades e relações fluidas e dinâmicas que se materializam em escala interregional e intercontinental. Né? Em vez de tentar avaliar como as tendências globais contemporâneas se comparam a tal ou qual modelo abstrato de um mundo globalizado, ou de simplesmente comparar a magnitude dos fluxos globais em épocas distintas, os globalistas eles procuram identificar padrões de longo prazo da globalização, afirmando que esse fenômeno teve diversas fases. Como falamos aqui no início dessa aula, né, então o descobrimento da América, uma fase, a Belle Époque, o início, o final do século XIX, início, sobretudo início do século XX, décadas de 10, né, até década de 20 do século XX, nas quais o ritmo da globalização parece intensificar-se ou, né, regredir-se. Aí, ok? A globalização é considerada um produto de forças políticas, né? Ela não tem um padrão fixo ou pré-determinado de desenvolvimento, gerando aí simultaneamente cooperação, conflito, integração, fragmentação, exclusão, inclusão, convergência e divergência, ordem e desordem, né? 3 aspectos da globalização são destacados pelos globalistas: a transformação de padrões dominantes da organização socioeconômica, a transformação do princípio territorial e a transformação das relações de poder. Sobre o capítulo 2, a reconfiguração do poder político, a estrutura desse capítulo ela se dá da seguinte maneira. Num primeiro momento, os autores vão analisar o processo de formação do Estado moderno e as principais características do Estado moderno, um tema que quem já estudou teoria do Estado clássica, né, seguramente vai sentir uma certa familiaridade quando começarmos a mencionar essas características. Vai analisar o processo de criação de uma ordem internacional de nações e as relações disso com Estado-nação, e vão apresentar os argumentos dos céticos, que acreditam que o poder do Estado é cada vez maior, e dos globalistas, que acreditam que o poder do Estado está cada vez mais comprometido pela globalização. Bom, partindo para o primeiro ponto, o Estado moderno especifica a forma adequada de quase todos os tipos de atividade humana. A interferência que o Estado tem na nossa vida é impressionante, desde o nosso documento, né, de identidade que atesta quem somos, que estamos vivos, né, que temos direitos, que temos deveres, que nos vincula, né, a um Estado-nação,
pensando em atividades para a nossa segurança, como a de policiamento, né? O papel do Estado é central em qualquer tipo de sociedade moderna. O Estado é fundamental também na prestação de serviços na área social, na área de saúde, na área de educação. Os Estados, enfim, são instituições poderosas, né? Parecem onipresentes, estarem presentes em tudo quanto é lugar, regulando as condições de vida, desde a certidão de nascimento até o atestado de óbito. A formação e a supremacia do Estado moderno ela se deu da seguinte maneira. O Estado moderno soberano, né, no sentido de exercer a soberania sobre um determinado território e sobre uma população, é um fenômeno relativamente recente, como visto já, né, segundo autores que antecederam a abordagem, né, desse livro Prós e Contras da Globalização. Alguns mencionam a origem do Estado moderno no século XII, XIII, mencionando sobretudo Portugal, né? Alguns mencionam a formação do Estado moderno no final do século XV, mencionando a parte norte da Itália, como acontece com Heller. Alguns mencionam o surgimento do Estado moderno no final do século XVI, início do século XVII, chamando a atenção para o surgimento de estados absolutos, sobretudo na França e na Inglaterra. Outros vão mencionar o século XVIII como ponto de referência do Estado moderno, associando aí esse Estado moderno, sobretudo em uma fase bastante particular, no linguajar do Paulo Bonavides, o Estado moderno da separação de poderes, ao surgimento dos chamados Estados constitucionais, e aí a grande referência seria o Estado norte-americano, o Estado francês, como quem já transita na teoria do Estado tem um conhecimento. Bom, quais são as principais características destacadas por Held e McGreal sobre o Estado moderno? O Estado moderno seria marcado por um tipo de territorialidade que fixa fronteiras exatas, o controle monopolista da violência, aquela famosa definição weberiana de Estado, destacando o monopólio legítimo da força física dentro de um determinado território. A estrutura impessoal do poder político, a presença de uma burocracia, de pessoas que são escolhidas, são arregimentadas segundo um critério impessoal para serem funcionários públicos, servidores públicos, e um tipo de legitimidade baseada na representação ou na responsabilização das autoridades políticas, envolvendo aí a noção de lealdade ou de consentimento dos cidadãos em relação a esse Estado. O poder regulador do Estado ele expandiu-se durante a Era Moderna. O Estado ele criou, por exemplo, sistemas de governo unificados em territórios demarcados. Ele criou uma administração centralizada, eles foram eficazes nisso. Eles criaram mecanismos concentrados e mais eficientes de administração fiscal, de distribuição de recursos. Eles criaram novos tipos de formulação e imposição de leis, exércitos profissionais e permanentes, relações formais complexas entre os estados através do desenvolvimento da diplomacia e das instituições da diplomacia. No que diz respeito ao Estado moderno e o sistema internacional de estados, houve a consolidação do poder dos principais estados-nação europeus, e isso fez parte do processo de criação de uma associação internacional de estados, inicialmente na Europa, surgindo na Europa, e depois em outras partes do mundo. A Associação de Estados anunciou as regras formais que todos os estados soberanos teriam que adotar para se tornarem membros plenos e em iguais condições da ordem internacional de estados. Uma grande referência a esse respeito é o Tratado da Westfália. O Tratado da Westfália é a construção da Ordem Internacional de Nações. Tem como principal referência o ano de 1648. Então, o Tratado da Westfália vai pôr fim à Guerra dos 30 Anos, famosa Guerra dos 30 Anos, e esse é um marco para o surgimento da Ordem Internacional das Nações. Criou a trajetória do direito internacional que se completou nos fins do século XVIII e início do século XIX, e os princípios nucleares da ordem internacional moderna, postos a partir de então, eram os seguintes: soberania territorial, ou seja, os estados seriam soberanos dentro do seu território,
haveria a igualdade formal entre os estados, né? Os estados, um não valeria mais que o outro, seriam tratados de maneira igual dentro desse sistema internacional de nações. O princípio da não intervenção nos assuntos internos de outros estados reconhecidos, o consentimento do Estado como pedra fundamental de acordos jurídicos internacionais, né, envolvendo populações, o povo, né, de estados, né, distintos. Somente no final do século XX, a ordem internacional moderna dos estados tornou-se verdadeiramente global, com a independência de vários países que antes não passavam de colônias. Bom, vamos falar um pouco sobre alguns organismos multilaterais e o Estado moderno na visão dos céticos. Ao longo do século XX surgiram novas formas multilaterais de coordenação e cooperação internacionais, em organizações como a ONU, por exemplo, e por novos mecanismos reguladores internacionais, como o regime dos direitos universais do homem, né, os direitos humanos. Essas formas reforçavam o Estado-nação, que assumia, com o passar do tempo, cada vez mais uma forma política particular, a democracia liberal representativa. Há boas razões para se crer que no final do século XX corresponda ao auge da era do Estado-nação, né? Os estados, eles reivindicaram cada vez mais o monopólio do uso legítimo da força e da regulamentação jurídica. Eles criaram forças militares permanentes como símbolo do estadismo e como meio de garantir a segurança nacional, né? Consolidaram mecanismos fiscais e redistributivos, estabeleceram infraestruturas nacionais de comunicação, procuraram sistematizar uma língua nacional oficial, elevaram os níveis de alfabetização, criaram sistemas nacionais de ensino, promulgaram a identidade nacional e construíram um conjunto diversificado de instituições políticas, econômicas e culturais nacionais. Muitos criaram instituições aprimoradas de bem-estar social, em parte como meio para promover e reforçar a solidariedade nacional, envolvendo aí assistência pública à saúde e à previdência social. Os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, adotaram estratégias macroeconômicas comuns de gestão. Bom, só que essa ordem internacional ela é desigual. A organização dos Estados-nação mais desenvolvidos afeta a organização dos outros Estados-nação. A descolonização não criou um mundo de nações igualmente livres, né? A descolonização da África, da Ásia, né, de uma forma mais remota, a descolonização da América, ela não criou um mundo de nações iguais. A influência do comércio e da organização comercial e política ocidentais sobreviveu aí à dominação, né, direta. Existem programas de desenvolvimento de nações da África subsaariana, do leste asiático, na América Latina, que parece ter adquirido um molde uniforme. Qual que seria esse molde? A liberalização do mercado, cortes nos gastos sociais, regulação mínima dos fluxos de capital privado, desregulamentação do mercado de trabalho, né? E esse molde uniforme regido antes pela necessidade política do que por um tipo de intervenção sancionada, aprovada, né, pelo povo. Apesar disso, né, na visão dos céticos, por mais limitado que seja o controle efetivo da maioria dos estados sobre os seus territórios, eles defendem a sua soberania. Os estados-nação modernos são comunidades políticas que criam condições para o estabelecimento de comunidades de destino nacionais. E poucos parecem dispostos a abrir mão disso. Embora as escolhas políticas nacionais sejam restritas, elas ainda têm peso e continuam sendo foco das deliberações e dos debates públicos. A tarefa da política nacional é tão ou mais importante do que era durante o período em que se formaram originalmente os estados modernos. Agora, já na visão dos globalistas,
a autonomia econômica, a soberania, a solidariedade social dos estados contemporâneos estão sendo drasticamente reduzidas pelos processos de globalização econômica. Os estados eles têm perdido capacidade de regular suas economias. À medida que se intensifica a competição global, os governos tornam-se cada vez mais incapazes de manter os níveis existentes de proteção social ou manter os programas estatais de bem-estar social, sem minar a competitividade das empresas nacionais e impedir investimentos estrangeiros, né, no entendimento desses muito necessários. Né? Então, o crescimento das organizações internacionais, seus órgãos especializados, até os grupos de pressão internacionais e os movimentos nacionais, alterou muito a forma e a dinâmica do Estado e da sociedade civil, fazendo com que surgisse um conceito, né, de soberania compartilhada. O Estado não exerceria mais um poder, né, isoladamente, ele estaria ligado, né, a empresas que atuam no mercado, a organizações não governamentais que atuam no âmbito da sociedade civil e que têm grande influência no processo de formação da opinião pública. Com o aumento da interligação global, o âmbito das escolhas políticas estratégicas ao alcance de cada governo e a eficácia de muitos instrumentos tradicionais de política tendem, na verdade, a decrescer. Muitos dos campos tradicionais da atividade da responsabilidade estatais já não podem ser atendidos sem a institucionalização de formas multilaterais de cooperação. Ou seja, os estados precisam de outros estados ou precisam, né, da cooperação de organismos multilaterais para ganharem efetividade no ponto de vista da aplicação de políticas. Bom, então, o principal, se pudéssemos resumir bem, é entender que para os céticos, apesar do processo de internacionalização ou de regionalização ou de triadização, conforme prefere, ocorrer e isso envolver um aumento de trocas, né, entre estados-nação, os estados eles ainda preservariam para si um poder substancial, preservariam ainda para si a sua soberania, a capacidade de determinar os destinos, né, cada estado do seu povo, apesar do fenômeno da regionalização, da internacionalização. Para os globalistas é o contrário. A globalização fragiliza o Estado, coloca o Estado cada vez mais dependente de instituições multilaterais que passam a afetar, né, as opções, né, que esse Estado faz internamente. Muitas vezes a revelia da concordância, né, de cada um dos povos, né, desses Estados. Ok? Bom, então é isso. Eu espero que tenha sido produtivo, né, esses esclarecimentos, bons estudos e até uma próxima oportunidade.